Meus irmãos, abram as suas Bíblias novamente no livro dos Salmos, dessa vez no Salmo 146. Salmo de número 146 será o texto em que o Senhor falará conosco nessa manhã, nos exortará, nos edificará, nos corrigirá, nos educará na justiça, a fim de que a gente se torne cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 146 diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem os filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Esse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Oremos mais uma vez. Deus amado, Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos pelo dia de hoje, somos gratos pela oportunidade de abrirmos a nossa igreja e nos ajuntarmos com os nossos irmãos para adorarmos ao Senhor. E gratos, e com esse coração grato, nós continuamos clamando e pedindo ao Senhor que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, e que nesse momento, nesse dia, através da Tua Palavra, o Senhor nos transforme, nos edifique, nos torne mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Transforme o nosso coração para que ele seja aquilo que o Senhor quer que seja. Que o Senhor transforme a nossa vida, que a gente ouça essa palavra e sejamos por ela edificados, exortados e educados. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vivemos um tempo de crise, e eu sei que vocês estão cansados de ouvir essa palavra. Crise, crise, crise. E nesse momento de crise, uma coisa que eu acho que ficou notória para todos nós é que todos estão perdidos. Nós não sabemos para onde olhar. Ora, nós olhamos para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e eles falam uma coisa. Olhamos para alguns médicos e eles falam: fiquem em casa. Em contrapartida, alguns outros dizem: olha, ficar em casa não adianta nada. Uns dizem: se nós ficarmos em casa, a economia vai quebrar. Outros dizem: se nós sairmos de casa, nós vamos todos morrer. Nós não sabemos em quem confiar, nós não sabemos quem ouvir. Enquanto uns dizem uma coisa, outros dizem outras coisas, e nós ficamos muitas vezes perdidos. Quem nós vamos ouvir? E se não bastasse no nosso país, nós fomos mergulhados ainda numa crise política, em que alguns governadores falam que se as pessoas saírem de casa elas vão morrer, e o nosso presidente fala: olha, a gente tem que sair, senão a gente vai morrer, mas é de fome, e a gente também não sabe em quem confiar. E para piorar ainda mais, aqueles que antes nós louvávamos, aqueles que antes
pensavam ser o último honesto do Brasil. E o ministro da Justiça, em que muitos pensavam ser o exemplo perfeito de hombridade. Os dois agora começam a brigar. E novamente a pergunta que fica é: em quem a gente vai confiar? A gente vai confiar no Bolsonaro? A gente vai confiar no Moro? Ou a gente não confia em nenhum dos dois? Em quem nós vamos confiar? E no meio de toda essa crise, a gente começa a pensar: olha, a verdade é que não dá para confiar em ninguém. Não dá para confiar em ninguém. Será mesmo? Eu creio que existe alguém em que nós podemos confiar. Só que não é o Bolsonaro, não é o Sérgio Moro, não é a OMS, não é o pastor, não é o sino, não são os homens, mas é o Senhor. E esse salmo é uma convocação de louvor a Deus. É uma convocação por adorar ao Senhor, pois não há confiança nos homens, mas a verdadeira confiança no Deus misericordioso, pois Ele reina para sempre. Por isso, se eu pudesse resumir esse salmo em uma frase, eu diria: louve ao Senhor, pois o reinado humano é passageiro, pois o Senhor é o nosso auxílio, pois o reinado do Senhor é eterno. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. É assim que o nosso salmo começa. Perceba aí no verso 1 e 2. É uma ordem e ele começa dizendo: aleluia. Aleluia, meus irmãos, nada mais é do que uma expressão. E se você acha que você não fala hebraico, você fala sim. Todas as vezes que você fala aleluia, você está falando uma expressão hebraica que nada mais é do que um imperativo que significa louve ao Senhor. Aleluia, louve ao Senhor. É isso que significa aleluia. E o salmista começa exortando, convocando, ordenando ao povo que louve ao Senhor. Meus irmãos, eu não sei, mas a tendência nossa nesses dias de dificuldade é a de vivermos reclamando, vivermos murmurando, vivermos abatidos e contristados e pensando em tantas coisas que nós perdemos. E a pergunta que eu quero fazer é: será que nós temos louvado ao Senhor com o coração alegre? Será que quando nós acordamos, ao invés de pensar no coronavírus, ao invés de pensar no desemprego, ao invés de pensar em tantas coisas que nós estamos deixando de fazer, será que o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça de manhã é: louvado seja o Senhor? Meus irmãos, nós temos que louvar o Senhor. E ao longo do salmo, a gente vai entender e lembrar o porquê que nós temos que louvar ao Senhor. Mas essa é a convocação do salmista: louve ao Senhor. E esse salmo não tem o seu autor, nós não sabemos quem escreveu esse salmo, mas uma coisa eu tenho certeza: quem escreveu esse salmo foi alguém que teve problemas, como eu e você. Se foi Davi que escreveu esse salmo, meus irmãos, basta nós lermos a história de Davi e nós vamos ver que ele foi perseguido. E aí, finalmente, ele se torna rei. E muitos pensam: agora a vida dele está resolvida. Mas daí a pouco ele volta a ser perseguido pelo seu próprio filho e ver a sua família sendo destruída. Então, se foi Davi que escreveu esse salmo, ele está falando: louve ao Senhor, mesmo diante das dificuldades. Talvez foram outros compositores, e se foi no período antes do exílio, o povo vivia sendo atacado, vivia sendo fustigado pelos seus inimigos.
Jerusalém, mas ainda assim eles escreveram: louve ao Senhor. Se foi no período pós-exílio, mesmo diante de todo o sofrimento que eles já tinham vivido e de todo o sofrimento que eles estavam vivendo, eles ainda diziam: louve ao Senhor. Qual é a nossa desculpa para não louvar ao Senhor? Meus irmãos, eu sei que nós temos passado por dias difíceis, mas deixa eu te falar uma coisa: a nossa vida ainda é muito boa. Nós ainda temos muito. Será que nós estamos achando ruim de ficar em casa? Nós temos uma casa para morar. Será que nós estamos achando ruim de deixar de fazer algumas atividades? Meus irmãos, nós temos tanto. Nós não temos desculpa para não cumprir o mandamento de louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia! É assim que começa o nosso salmo. E aí o salmista se volta para ele mesmo agora e ele fala: louva, ó minha alma, ao Senhor. É como se ele desse uma ordem para ele mesmo. Preste atenção nisso. Às vezes a gente tem que dar ordem para nós mesmos. É aquele momento em que você olha para dentro de si e te dá uma ordem. Outro dia aconteceu isso comigo. Entrou um morcego lá em casa. E meus irmãos, eu não sou o mais corajoso do mundo não, mas até que de bicho eu não tenho medo. O único bicho que eu tenho medo, adivinha qual que é? É o morcego. E aí nos trancamos no quarto, eu e a Camila. E aí eu comecei a pensar: quem tem que resolver esse problema? Sou eu. E aí eu comecei a falar comigo mesmo: coragem! Vai lá fora! Enfrenta isso aí! Eu estava dando ordens a mim mesmo. Eu estava me convencendo de que eu tinha que fazer aquilo. E de fato, eu saí. É isso que o salmista está fazendo aqui. Ele olha para a sua própria alma. Ele olha para dentro de si. E ele fala: louva a minha alma ao Senhor. Você tem motivo de louvar a Deus. Louve ao Senhor. E ele faz também um compromisso. E ele diz: eu louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Meus irmãos, esse é um compromisso que eu e você, nós como servos do Senhor, temos que fazer. Louvar ao Senhor, independente das circunstâncias. Louvar ao Senhor, independente se tem comida no armário, independente se tem dinheiro na conta, independente se a vida está boa ou está ruim. Nós temos que falar para nós mesmos, olhar para dentro de nós e falar: louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E aí o salmista começa a nos dar os motivos de por que nós temos que louvar ao Senhor. E ele nos lembra de uma verdade de que constantemente nós temos que lembrar, e às vezes nós temos que dizer para nós mesmos essa verdade, em que não há verdadeira confiança, não há verdadeira confiança nos príncipes e nos filhos dos homens. Louve ao Senhor, porque o reinado dos homens é passageiro. Meus irmãos, nós temos uma tentação muito grande de louvarmos as pessoas, de engrandecermos as pessoas e de depositarmos a confiança nas pessoas. Mas o salmista começa nos lembrando que nós temos que louvar o Senhor e não confiar nos desígnios e nos propósitos humanos. É isso que nós vemos do verso 3 ao versos 3 e 4. O reinado humano é passageiro. É isso que nós vemos. Observe aí na sua Bíblia junto comigo. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia
obedecem todos os seus desígnios. Meus irmãos, aqui nos dá um pouco de material para a gente entender que esse salmo foi escrito no período dos reis. E é interessante, eu estou lendo o livro dos reis e eu vou falar uma coisa com vocês. Nenhum dos reis foi confiável. Nenhum dos reis, desde Saul até o último rei de Israel. Sabe por quê? Porque a esmagadora maioria dos reis foram reis maus. Nós vamos lendo o livro dos reis e muitas vezes diz assim: e esse rei fez tudo o que o seu pai tinha feito de mal. E daí a pouco aparece: e esse rei fez pior. E daí a pouco vem outro e fala assim: esse rei fez ainda pior. Mas tiveram alguns reis que foram bons. Só que ainda eles não foram confiáveis. Sabe por quê? Porque esses reis, por melhores que eles tenham sido, eles passaram. Eles morreram. E quando eles morreram, eles foram substituídos por reis maus. O rei Uzias foi um excelente rei, mas ele morreu. Quando ele morreu, ele foi substituído por um rei que fez o que era mal. Davi foi um rei bom. Salomão foi um rei mais ou menos. Aí veio Roboão e Jeroboão e foram reis maus. Meus irmãos, nós não podemos confiar nos homens, sabe por quê? Porque a maioria de nós e dos nossos atos são atos perversos e maus, mas ainda aqueles que conseguem ser homens fiéis a Deus, ainda aqueles que conseguem viver uma vida de dignidade diante do Senhor, ainda eles não podem cumprir aquilo que eles prometem, porque nós não temos esse poder. Nenhum dos reis teve esse poder. Não depende de nós. A gente tem que entender isso. Às vezes a gente faz uma promessa, às vezes a gente faz planos, e pode ter certeza, desde o melhor governante que nós temos hoje até o pior, nenhum deles estava planejando acontecer uma pandemia no ano de 2020. Talvez no começo do mandato dos nossos governantes eles falaram: paz e prosperidade, é isso que eu garanto. Mas eles não podem cumprir, porque eles não têm poder para isso. O melhor que seja o governante, o melhor que seja o prefeito, e esse é o ano de eleição, e é o ano talvez que muitos desanimem de concorrer, porque por mais que eles prometam prosperidade, por mais que eles prometam bonança, por mais que eles prometam segurança, eles não têm poder para cumprir. Por isso o salmista nos lembra: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles tornam ao pó e perecem todos os seus desígnios. Desde o melhor até o pior, eles são pó. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando que você não tem que confiar em ninguém e viver olhando à estreita e achando que todo mundo está querendo te dar uma facada pelas costas. Não é isso que o Salmo está ensinando. O que o Salmo está ensinando, o que o Senhor está ensinando, é que nossa confiança última, a nossa confiança máxima, não está nos homens. A nossa confiança máxima não está no Bolsonaro. A nossa confiança máxima não está no Sérgio Moro. A nossa confiança máxima não está no Lula. A nossa confiança máxima não está na OMS. A nossa confiança máxima não está nos homens. Se amanhã, e eu estou falando
orar por eles, mas entenda uma coisa: se amanhã descobrirem que o Bolsonaro é corrupto, sabe qual vai ser a minha surpresa? Nenhuma. Se amanhã descobrirem que o Sérgio Moro é corrupto, sabe qual vai ser a minha surpresa? Nenhuma. Se amanhã vocês descobrirem os meus pecados e a minha falha, sabe qual que deve ser a sua surpresa? Nenhuma. Se amanhã eu descobrir um pecado seu e uma falha sua, sabe qual vai ser a nossa surpresa? Nenhuma. Sabe por quê? Porque nós somos pó. Nós somos pó. Nós não devemos confiar, em última análise, em nós. Nós não devemos nos alegrar e confiar e viver em paz por causa de um homem, de um príncipe, de um rei, de um presidente, de um ministro, de um prefeito, de um vereador. A nossa confiança não está nos homens. Então, onde está a nossa confiança? Será que não dá para confiar em ninguém, então? Dá. E é isso que nós vemos do verso 5 ao verso 9. Tem alguém que a gente pode confiar. Diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Nós somos mais do que felizes, porque a nossa confiança não está no presidente, não está no ministro, não está no juiz, não está no prefeito, mas está no reino que não pode ser abalado, está em um rei que não pode ser tirado do trono. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele prometeu, e só Ele. Ainda que pareça impossível, ainda que pareça improvável, Ele é o Rei que promete e cumpre. Ele é aquele que a gente pode confiar, pois Ele é fiel, misericordioso, Ele é justo, Ele é compassivo. É isso que nós vemos nesses versos. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino. Mas acima de tudo, eu quero que você fique com o verso 10. O reino do Senhor é eterno. O Senhor reina para sempre. A gente tem que lembrar de Isaías 6, que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi assentado em um alto e sublime trono o Senhor. Quando os reis perecem, o Rei dos Reis continua assentado no trono. Meus irmãos, vivemos dias de crise, mas a convocação é que nós direcionemos o nosso louvor não para os homens, que nós direcionemos a nossa confiança não para os príncipes, não para os governantes, mas para o Rei dos Reis, que está sentado no trono. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele continua assentado no trono. Entenda, isso que está acontecendo, para muitos, é prova evidente de perdição. Muitos olham para essa pandemia e falam assim: como pode existir um Deus? E ainda aconteceu uma coisa dessa no mundo. Mas você é convocado a louvar ao Senhor, porque é justamente esses acontecimentos que anunciam a consumação de todas as coisas. Nós vivemos dias de privilégio, porque nós podemos viver os sinais da segunda vinda do nosso Senhor. Louve ao Senhor, porque o Rei dos Reis continua assentado no trono. Ele continua no controle de todas as coisas. E nós podemos ter uma certeza: a sua vinda está próxima, em que Ele há de vir julgar as nações. Ele transtornará o caminho dos ímpios, mas nós, enfim, o louvaremos
chegaremos em perfeição, sem nenhuma doença, sem nenhum problema, sem nenhuma corrupção. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Que o nosso coração se enche de louvor a Deus nesse momento. Vamos orar mais uma vez. Eu convido você a se colocar de pé. Nós faremos a oração final. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor e nós falamos para nós mesmos que há motivos de sobra para nós louvarmos ao Senhor, porque apesar de toda crise, porque apesar de não haver confiança nos príncipes, nos governantes, nos reis humanos, há verdadeira confiança no Senhor, pois o Senhor não falha, o Senhor não dorme, o Senhor não perde o controle das coisas, e o Senhor está sentado em um alto e sublime trono. Ah, Deus, louvado seja o Senhor pelo privilégio que temos de te adorar nesse momento. Louvado seja o Senhor pelo privilégio que temos de estar com as nossas portas abertas. E nós clamamos, Deus, que o Senhor venha. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós ansiamos pela sua vinda, mais do que ansiamos a resolução desses conflitos. Nós ansiamos a sua vinda mais do que ansiamos por uma vacina. Nós ansiamos por sua vinda mais do que ansiamos por emprego. Nós ansiamos a tua vinda mais do que ansiamos por dinheiro. Ó Senhor, cremos que o Senhor continua sentado no trono e que essa confiança encha o nosso coração de paz. Leva cada um de nós em paz para os nossos lares e que nós entendamos que o Senhor reina para sempre. Essa é a nossa oração em nome do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.